Fala, meus negros! Hoje no Nerdice Retrô eu vou falar daquele que com certeza você conhece. Na verdade, quem é que não conhece essa criaturinha amarela, não é? Vou contar um pouco da história de Pac-Man e algumas curiosidades que talvez você não conheça. Eu sou o Reginaldo Aguiar e esse é o Nerdista! A história de Pac-Man começa quando um ser estranho e amarelo, meio arredondado, sai comendo tudo que vê pela frente. E só existe duas formas de parar esse ser estranho, ou topando de cara com a parede, ou trombando com alguns fantasmas, que estão ali pra te atrapalhar ou quase isso. O principal objetivo aqui é sair comendo e desviar desses fantasminhas nem um pouco camaradas. E o jogo se resume apenas nisso. O game teve início lá em 1980 e chegou em um mercado dominado pelos Space Shooters, como o famoso Space Invaders. Então já deu pra perceber que a aposta foi gigantesca. E o cara por trás desse fenômeno dos games se chama Toru Iwatani. Outros nomes também fizeram parte da história do jogo, como o programador Shigeo Funaki e o criador dos efeitos sonoros Toshio Kai. A ideia do jogo era de transformar as casas de jogos da época, pois nos anos 80 os arcades eram uma febre, mas só para o público masculino. E isso não agradava muito a Namco e nem Toru Iwatani. Surge a ideia de criar um game que pudesse atrair o público feminino, por isso dos fantasminhas coloridos. Mas quem realmente criou essa forma estranha para o personagem foi o próprio Toru Iwatani. Ele diz que a ideia surgiu quando estava em uma pizzaria com os amigos e em um certo momento ele olhou para o desenho da pizza e estava faltando um pedaço. E pã, surgiu ali o personagem. Pac-Man foi um game que não trouxe continuações do estilo arcade. O que tivemos foram versões do game, como Miss Pac-Man, que era a namorada do Pac-Man. Mas a história por trás do jogo Miss Pac-Man é um tanto que curiosa. Daqui a pouco vou falar o porquê. Mas com o sucesso do game, o protagonista foi usado e ainda é usado como pequenas referências e curiosidades em diversos outros jogos. Mas isso não quer dizer que não temos mais jogos desse come-come amarelinho. A Nintendo ainda aposta em jogos com o personagem, mas com uma pegada diferente da original. Um exemplo clássico é o Pac-Man World, que é basicamente um game de plataforma onde você controla o Pac-Man. Agora a parte mais legal, pelo menos é o que eu acho, né? Vou contar algumas curiosidades que envolvem esse jogo. A primeira delas é que como o Pac-Man surgiu em uma época dominada pelos Space Invaders e games do gênero, estes foram desbancados e perderam lugar para essa espécie de bolinha amarela. E sim, meus amigos, temos um divisor de águas aqui. Por incrível que pareça, Pac-Man é mais conhecido do que Mario e Sonic. Que viagem é essa, velho? Hashtag aceita que dói menos. Outra curiosidade um tanto que engraçada é a respeito do primeiro nome do jogo. Inicialmente o game se chamaria Pac-Man, uma referência à onomatopeia japonesa que representa o barulho que se faz ao abrir e fechar a boca. Nossa, que bom que você falou boca. Tá, né? Então os japoneses adaptaram para Puckman. Como o P de Puck poderia ser facilmente trocado ou confundido por um F, eles readaptaram o nome para o que conhecemos hoje, Pac-Man. Você sabia que alguns daqueles fantasmas têm nome e nem sempre te seguem? Hã? Sim, meus queridos amigos. Podemos chamar o vermelho de Shadow Blink, o rosa de Speed Pink, o azul de Bashful Ink e o alaranjado de Poké Clyde. Lembra quando eu disse que os fantasmas estão ali para te atrapalhar, ou quase isso? O game tem uma inteligência artificial um pouco que avançada para a época. Cada um desses fantasmas tem uma certa habilidade. O vermelho sempre te segue pelo caminho mais curto, o rosa sempre se posiciona 32 pixels à sua frente, o azul tenta percorrer o mesmo caminho que você e por fim o alaranjado se move aleatoriamente. Então se você morre pro alaranjado, meu querido, sinto muito, mas não tem desculpa. Lembra da Miss Pac-Man que eu falei agorinha? Então, ela na verdade nem sempre foi ela. O game inicialmente era uma cópia ilegal do Pac-Man chamada Crazy Otto, um outro bichinho esquisito aí, que foi comprado pela Namco e convertido na Miss Pac-Man. O primeiro sangue no zóio a conseguir a partida perfeita de Pac-Man foi Billy Mitchell. O cara passou quase 6 horas para terminar o jogo com a pontuação máxima de 3.333.360 pontos. O bicho é louco mesmo. O game só vai até a partida 256, pois quando estamos em algum momento dela, o jogo trava por um bug de software e acaba ali mesmo. Pac-Man também virou um desenho produzido pela Hanna-Barbera, aquela que produziu Scooby-Doo e Tom e Jerry. Esteve até em um filme com Adam Sandler. Esse
prefiro nem comentar. E por último, não poderia faltar esse pestinho amarelinho lá no Guinness Book. Ele foi eleito como o ícone mais reconhecido pelo mundo dos videogames em 2005. Agora, quando falamos nos termos monetários, rapaz, após um ano de seu lançamento, os Estados Unidos já tinha cerca de 100 mil arcades com o jogo. Já na década de 90, esse Famicom deu para a Namco cerca de 2,5 bilhões de dólares. Ou seja, muita gente passou horas e horas tentando quebrar recordes na frente desse arcade. Então é isso, meus negros. Por hoje é só. Tá vendo esse lugar aqui com esse arcade que tem um Pac-Man maravilhoso pra você jogar e quebrar seus recordes? Então venha conhecer, que fica aqui na Mandrá Comic Shop, ao lado do Vaca Brava em Goiânia. E para você que não é de Goiânia, visite o site que está aparecendo aqui em cima e na descrição do vídeo. E não se esqueça de ver os outros vídeos que estão aparecendo aqui ao lado. Valeu, falou!